Eu prefiro que a gente encare como um bate-papo do que como uma pergunta, assim. Eu queria que fosse bem... Ah, sim. Eu queria que fosse o mais didático possível, como tu foste agora. Que um entendimento fácil para que a Dona Maria entenda e o empresário entenda. Nada muito difícil de entender. Porque a questão é o morador... O que os empresários falaram? Vocês já conversaram com eles? Já conversei com o engenheiro civil, é especialista em geotecnia. Ele falou do solo. Falou do solo, mas defendeu as construtoras, defendeu muito, falou essa história que eu te falei das 3 casas, 1 milhão cada uma, por isso os prédios cada vez mais altos. Falei também com a CEURB. Não, é o valor do solo. Com a CEURB. A CEURB me explicou como é o passo a passo de uma obra que tem que subir. A legislação que determina, né? E a legislação em Belém, municipal, só no centro histórico, na cidade velha, que determina a altura, que é até 22 metros. O resto da cidade não há uma determinação. É tudo um cálculo entre o solo e o tamanho que você quer construir. Né? Aí a tua parte vai ser mais a parte que você domina mesmo. Vamos lá. Sonora com a Roberta Rodrigues, ela é doutora em planejamento urbano. Como doutor e como cidadã de Belém também, imagino que você, talvez junto com outras pessoas que vão nos assistir, tenha a mesma sensação, né? Será que Belém está crescendo demais em núcleos muito fechados, pequenos, que a gente olhando de cima tem núcleos concentrados de prédios e algumas áreas que não tem absolutamente nada? Está errado esse planejamento urbano? A forma de ocupar o território depende muito também da qualidade da infraestrutura urbana que você tem disponível para poder ocupar esse solo. Né? Então, Belém tem uma característica também de ter um sítio urbano com muitos córregos, né? Braços de rio, igarapé. Então, assim, não dá para ocupar em qualquer lugar, de qualquer forma. Né? Mas as áreas, digamos, mais favorecidas, que têm melhor qualidade, acabam sendo ocupadas de uma forma mais intensiva. E esse é o caso da porção mais central, né, de Belém, e em relação, inclusive, à região metropolitana de Belém. E o que pode acontecer? Um crescimento desenfreado, de tantos prédios muito pertinho e cada vez mais altos. O que pode acontecer de ruim? Não, existe uma série de consequências, né? A médio e longo prazo, né? A qualidade urbana. E aí a gente pode colocar muita coisa junto, né? Ventilação, insolação, a capacidade do viário de aguentar, né? De suportar uma demanda muito grande de viagens. A questão da água, o esgoto. Então, isso tudo gera, na verdade, condições, né, que permitem que o solo urbano seja ocupado de forma mais intensiva. O problema é que a gente não... Isso é escasso, né? O solo de qualidade, com infraestrutura urbana de qualidade, é algo que está se tornando cada vez mais escasso, né? Então, a porção central acaba sendo ainda uma boa opção, digamos, né, de qualidade para moradia. E o que é que diferencia, por exemplo, Belém de outras cidades, no sentido do solo alagado? Ser uma área que é cercada por rios, né? Que a água está muito perto da superfície. Belém tem essa característica, né? A Veneza, a Amazônia, então isso dá cara da nossa cidade, né? O nosso contato com as águas é algo muito... tá no dia a dia da gente, né? A gente andando pela cidade vê isso. Apesar de que a forma como isso foi incorporado, né, dentro da estrutura urbana da cidade é sempre negar essa relação com a água. Né? Isso causa efeitos, porque continua havendo, né, a necessidade de você saber controlar essa relação com a água, mas também respeitar, porque é uma cidade que chove muito, né? Então a gente não pode simplesmente ignorar isso. Para quem estuda planejamento urbano, prédios muito altos, significa o quê? É uma cidade em crescimento? É só a construtora que quer ganhar? O que é isso? Eu acho que existe um mito dessa coisa da verticalização enquanto símbolo, né, de prosperidade, né, de desenvolvimento econômico da cidade. E eu acho que isso é relativo. As cidades europeias não são assim, por exemplo. Não que seja o referencial de melhor qualidade. Mas isso é muito relativo. Isso, na verdade, para mim, demonstra o quanto a gente tem uma infraestrutura urbana de qualidade extremamente concentrada. Né? Então, a capacidade de produzir lançamentos imobiliários, né, de conseguir construir, inclusive com alto padrão, acaba se tornando centralizado, né, nessa porção mais central de Belém, porque você tem esse solo urbano escasso. Né? Então, e cada vez mais valorizado. Então, o solo urbano hoje de Belém, na porção mais central, em bairros como Marizal, mesmo bairros mais antigos como Nazaré, Batista Campos, enfim, né, que estão nessa porção mais central, eles tem acontecido uma tendência de valorização imobiliária enorme.
né? Então, para produzir dentro dessas áreas, se torna mais caro. E se eu tenho um terreno disponível, eu vou tentar produzir o máximo que eu puder para poder conseguir, né, digamos, ter um lucro, né, dentro da expectativa que se tem. Belém está à beira de um colapso? Colapso é uma palavra forte, mas eu acho que a gente precisa, eu acho que o sinal amarelo para o vermelho já deu, né? Porque a gente tem condições da infraestrutura urbana muito precário, de uma forma geral na cidade, extremamente precário, né? Então, como é que a gente pode pensar que a cidade de Belém, ou mesmo a região metropolitana de Belém, pode crescer com qualidade se a produção do solo urbano, com água, com esgoto, com a infraestrutura urbana de verdade, se isso não é produzido, né? Então, fica um limite dado. Claro que existe um limite, né? Se esses investimentos não são feitos. Isso não é feito do dia para a noite. Isso precisa ser planejado, isso precisa ser pensado, né? Então, produzir, né, uma cidade com qualidade, que não seja apenas para aqueles que podem comprar uma cobertura de R$1 milhão, mas que seja uma qualidade para todo mundo de verdade, exige planejamento urbano, exige investimentos públicos. Isso precisa ser feito com urgência em Belém. Beleza? Beleza, total, beleza. Falou fácil de entender. Ah, como uma professora, né? A professora fala assim. Não, foi